Olá, sou o Nuno Paralvas, tenho quase 50 anos e tenho quase 25 anos de bola. Hoje jogo eu. O desporto surge na minha vida desde muito pequeno. Eu fui praticante de hóquei patins muitos anos. Comecei a aprender a patinar no Parque da Liberdade em Sintra. Proporcionou-me a oportunidade de viajar pelo país. Falando de mim próprio, se calhar não é apropriado, mas sempre tive alguma aptidão para o desporto. Gostava, como é óbvio, todos os garotos de futebol. Jogava futebol na rua, jogávamos todos na rua. E depois também outros desportos, basquetebol, gosto muito. Sigo a NBA também já há alguns anos. Eu licenciei-me em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Eu, a determinada altura, comecei a colaborar com o Jornal de Sintra, justamente na secção do desporto. Fazia hóquei patins e basquetebol. Depois tive esta oportunidade de entrar para a bola. Para mim foi extraordinário na altura, por aquilo que representa o jornal, aquilo que nós costumamos chamar as 5 letras mágicas, e fui fazendo o meu caminho. Na altura tínhamos a felicidade de fazer muitas viagens, de acompanhar alguns eventos desportivos importantes, de acompanhar treinadores, jogadores e para lá da grande experiência profissional que é e que tem sido e que foi e que espero que continue a ser, foi também uma experiência a nível pessoal super enriquecedora. Eu lembro-me, não me lembro exatamente do que é que eu escrevi, mas lembro-me de que pediram-me no primeiro dia para fazer uma coluna de breves no jornal. E eu estava, como é óbvio, nervoso, mas cheio de entusiasmo. E lembro-me, na altura, de sair desse dia do jornal e ligar aos meus amigos a dizer: epá, comprei o jornal porque aquela parte nem estava assinada. Aqui na página, já não me lembro o número, está lá aquilo, fui eu que fiz e tal. Super orgulhoso, super contente. Esse primeiro dia foi marcante para mim, sim. Tive a felicidade também de trabalhar com pessoas extraordinárias que me ajudaram muito. Eu, felizmente, tive a oportunidade de acompanhar muito o José Mourinho em Inglaterra e estive na conferência de apresentação dele no Chelsea em 2004. E na altura nós já sabíamos o que era o Mourinho como treinador e aquela personalidade fascinante dele. E a Inglaterra, ok, sabiam que ele tinha acabado de vencer a Liga dos Campeões pelo Futebol Clube do Porto, mas o Mourinho, em termos gerais, era alguém perfeitamente desconhecido. Às vezes as pessoas não têm muito a noção de que para lá de Badajoz poucas pessoas sabem o que é que se passa, tirando aquelas que são mais bem informadas e que estão no meio do que é que se passa em Portugal. Mas essa conferência já deixa-me satisfeito, porque voltar às vezes ver as páginas e o que eu escrevi, acho que acertei, que o título foi justamente a frase mais marcante dele, que foi: eu acho que sou especial. E a reação, não só dos jornalistas, mas também dos câmaras que estavam a filmar a conferência, foi de ficar de boca aberta, porque não estavam à espera da avalanche que tinha chegado a Londres. E a determinada altura o Mourinho é questionado, porque ele substituiu o Cláudio Ranieri, e é questionado. O Ranieri tinha dito qualquer coisa sobre o Mourinho, e o Mourinho diz, não exatamente assim, mas diz qualquer coisa como: se eu tivesse de falar sobre o Ranieri, eu tinha que dizer que em 15 anos de carreira só ganhou 1 ou 2 taças em Itália e em Espanha. E naquela altura, ao meu lado esquerdo, estavam os câmaras, e ao mesmo tempo 2 recuam e olham assim um para o outro e estão a dizer: o que é isto? Bem, esse momento foi super giro. Depois Mourinho faz um percurso extraordinário. Eu acho que também tenho de lhe prestar este tributo. Sempre que eu fui à Inglaterra, tratou-me, a mim e à bola, extraordinariamente. Eu lembro-me de uma vez de sair daqui
para uma conferência de imprensa, já não me lembro a propósito de quê, e chegar atrasado à conferência de imprensa em Cobham, ao centro de estágio do Chelsea, e eu na altura cheguei e vi que já não tinha apanhado o que ele tinha dito, e não era como a internet também não era como é hoje, não está tudo logo disponível imediatamente, e eu disse: desculpe, cheguei atrasado, importa-se que eu lhe faça aqui 2 ou 3 perguntas? E ele olhou para mim e disse: então vá, bora lá. E ia sair da tenda até ao edifício onde eles depois se equipavam e treinavam, e ele tinha o gabinete dele. Eu fui-lhe fazendo perguntas e perguntas e perguntas e perguntas, e havia um clássico, um derby, e ele respondia sobre tudo, e às tantas olhou para mim e disse-me assim: já está, eu, obrigado. Foi um dos momentos em que realmente me marcou muito pela positiva o José Mourinho. Estes episódios que me marcaram, acho que também é um testemunho importante de fazer sobre aquilo que é o José Mourinho. Eu odeio andar de avião. Tem sido muito difícil e parece um paradoxo, mas a forma de eu me defender foi tentar saber tudo o que acontece nos aviões. Os barulhos todos. Eu hoje já sei porque é que há um barulho, o que é este barulho, o que é que não é aquilo, quando é que o trem de aterragem sobe, porque é que o avião, quando está a descolar a determinada altura, abranda a potência do motor. Eu sei isso tudo. Ainda há pouco estive em Buenos Aires e a minha estratégia foi pedir a um anestesista que me pusesse a dormir quando entrasse no avião e depois quando saísse. Portanto, tomei umas coisas e essa foi uma das melhores viagens que eu fiz. Mas eu lembro-me isto a propósito de serviços. Uma vez Portugal foi jogar à Albânia e o voo fretado pela Federação foi da Albanian Airlines. Ora, quem não gosta de andar no avião, a Albanian Airlines não é propriamente, posso estar a ser injusto, mas não é propriamente a companhia que nós consideramos que seja mais segura. E lembro-me também que um dos cintos não funcionava e, enfim, foi uma viagem que essa custou-me um bocadinho, mas enfim, correu tudo bem e eu tentava racionalizar, dizer: não, isto não é a seleção, de certeza que vai correr tudo bem, e correu. A história fui eu e foi o meu camarada André Alves, que fomos assaltados pela polícia em Lviv, na Ucrânia, no Euro 2012. Foi depois, salvo erro, de um jogo entre Portugal e Dinamarca, fomos jantar ao centro de Lviv, o único restaurante na altura estava aberto, e nós saímos desse restaurante e depois tínhamos de regressar a um hotel e o GPS, como o centro da cidade havia lá algumas ruas que estavam fechadas, mandou-nos para trás, para a frente e para trás e fomos parar a uma operação stop. Nessa operação stop, o meu camarada André Alves estava a conduzir, saiu e pedem-lhe para fazer um teste de alcoolemia e o teste deles pediram para soprar. E quando o André sopra, dá 2 passos atrás e faz um choque: não, para vocês estão embriagados, qualquer coisa assim desse género. E então o que é que eles fizeram? Temos que ir a um hospital para fazer análises, qualquer coisa assim. E nós na altura dissemos: muito bem, vamos lá, vamos ao hospital, tudo bem. Mas percebemos logo que aquilo era um caso de extorsão. Mas andámos por Lviv, pelas ruas de Lviv, durante a madrugada toda. Enfim, estava também o meu camarada João Pimpim, que eu lhe ia ligando, mas perguntava: mas estás aonde? Não sei o quê, como é que fazemos, como é que não fazemos? Nós também não sabia muito mais o que dizer na altura, até determinado ponto em que o André chega, os carros param, o André chega ao pé de mim e pergunta-me: quanto dinheiro é que tu tens? Eu já não me lembro, tenho aqui 100 ou 200 krevínias, penso eu que é a moeda da Ucrânia, e porque eles queriam que o André fosse levantar dinheiro ao multibanco. E o André recusou-se e demos-lhe todo o dinheiro que tínhamos, à volta talvez de uns 300 euros, deixaram-nos em paz. Nós fomos ao nosso hotel, pegámos nas malas, fomos diretamente ao aeroporto, porque a seguir tínhamos uma viagem para ir para Kiev.
Não sei se pela circunstância do que aconteceu mais recentemente, acho que uma das que me marcaram mais foi uma que fiz ao Ericsson no Algarve. Porque na altura, já não me lembro quando é que foi, se calhar foi há 10 anos, mas foi super interessante porque ele estava de bem com a vida, ele gostava muito de Portugal. E foi uma entrevista deliciosa em que ele falou de tudo e curiosamente começa de uma maneira muito engraçada, porque eu pergunto-lhe qual tinha sido a equipa que ele tinha escolhido para a final da Taça dos Campeões Europeus, e ele acertou para aí em 11, acertou para aí 2, e eu ia ajudando e perguntei-lhe se ele se lembrava o que é que disse aos jogadores, e ele já não se lembrava, mas foi muito rica. Uma coisa que eu acho que é interessante no jornalismo, seja quem está na parte do desporto, seja quem está noutras áreas, é que, de certa forma, o nosso dia começa sempre com uma página em branco. Agora, menos páginas, não é? Menos papel, é tudo mais digital. Mas é o dia no telefone, é estar de folga e ir para um hotel, falar com uma fonte, é começar o dia, muitas vezes de manhã, chatear-nos logo de manhã e acabar já quase de madrugada. Tem dias que são muito satisfatórios, tem outros que não são tão bons, acredito que isso acontecerá em todas as profissões, mas acho que essa perspectiva de nós começarmos sempre do zero, de procurar muitas vezes coisas que as outras pessoas não querem que sejam conhecidas, isso é sempre muito interessante e é motivador. E depois, claro, a parte da criatividade também acho que é muito completa-nos. Está nos trabalhos que eu mais gostei de fazer, mais me prazer deram, foi uma reportagem que eu fiz sobre a Fundação do Benfica. Estive em bairros sociais, com pessoas com muita dificuldade, a falarem abertamente dos problemas. Estive em aulas, falei com professores, falei com psicólogos. Acho que a capa desse trabalho é uma fotografia linda salvo erro, do André Alves, em que é uma menina da Amadora ou da Brandoa a tirar uma camisa e por baixo tinha uma camisola da Fundação do Benfica. E essa menina marcou-me porque a mãe dizia-me que ela era uma pessoa muito tímida e muito frágil e que o programa de ajuda de que estava a beneficiar, que a tinha ajudado muito a crescer e a amadurecer, e eu um dia ainda vou encontrá-la, quero saber o que é que aconteceu. Odeio falar de mim. Acho que sou uma pessoa reservada, tranquila, claro, todos nós temos os nossos momentos de stress e de ansiedade, mas eu sinto-me claramente mais confortável do outro lado, e acho que tenho muito mais piada do outro lado, porque acho que é muito mais interessante realmente conhecer, porque a curiosidade é fundamental para o jornalista. E acho que não devemos deixar por fazer uma pergunta, independentemente de recebermos um não de resposta, porque isso vai acontecer muitas vezes. Sou o Nuno Paralvas e hoje na bola joguei eu.